Felipe, para a gente começar, a pesquisa que eu estava contando para você, que deu origem a esse nosso documentário em áudio, né, esse nosso podcast, a pesquisa mostrou que na cobertura do STF, por esses dois veículos, Folha de São Paulo e G1, o assunto de maior recorrência são as decisões ou os casos tramitando no tribunal. Na Folha de São Paulo, 66% das notícias sobre o STF tratam de casos ou decisões, e no G1, 89% das notícias. E, em termos de tipos de casos ou decisões, existe uma quase que absoluta atenção ao papel do STF em casos criminais e de corrupção política. Então, a gente está, quando Folha de São Paulo e G1 falaram de STF, de maneira geral, trataram do STF decidindo casos a respeito casos criminais e de corrupção política. Nos dois veículos, o caso mais mencionado foi o inquérito das fake news. À luz desses resultados, desse panorama que eu te apresento, eu queria que você comentasse como é que você avalia esse destaque que a empresa dá a casos de corrupção ou casos criminais envolvendo as autoridades políticas quando a imprensa fala de STF. Considerando, por exemplo, que o controle de constitucionalidade, que a gente entende que seria a função principal da Corte, foi objeto de apenas 31% dos textos na Folha de São Paulo e 36% no G1. Como é que esse tipo de cobertura, em suma, Felipe, impacta na imagem que a gente tem dessa Corte? Essa escolha temática dos meios de comunicação faz com que a gente, jornalista, também seja responsável pela construção dessa imagem, e acho que a discussão deveria ser feita, inclusive, por nós, mídia. Que imagem que nós estamos construindo do Supremo Tribunal Federal? Porque é claro que a gente não é responsável, a gente não é garoto propaganda ou marqueteiro de Supremo Tribunal Federal, mas quando o meio de comunicação escolhe o recorte que vai fazer da pauta do Supremo, ele também está ajudando a construir essa imagem do tribunal. E eu, que já fui de um desses veículos, trabalhei no Jornal Estado de São Paulo, cobri também pela Folha de São Paulo em certo momento, mas mais política, sei que a demanda que vem das redações em relação ao Supremo não é de questões tributárias, não é necessariamente de controle de constitucionalidade, pauta regulatória no Supremo, que é muito forte, ou administrativa. Quando a gente tem um processo desse de criminalidade política, a gente tem grandes chances de ter mais espaço. Então, o que me parece hoje é que os meios de comunicação parecem estar cobrindo, também por essa via da pauta criminal, mas parece que eles estão cobrindo política dentro do Supremo e não o Supremo. E essa é uma escolha que os meios de comunicação fizeram. Isso abre espaço, obviamente, para toda uma cobertura técnica mais aprofundada sobre alguns outros assuntos, como esses que eu mencionei, assuntos tributários, regulatórios, etc. Mas os meios de comunicação tradicional, e a pesquisa está só referendando, né, mostrando com números isso muito bem, era algo que a gente já sentia da própria demanda da nossa chefia dentro dos jornais, né? E quando tinha um mensalão, por exemplo, a gente ficou imerso nisso durante muito tempo. Ou quando havia a Lava Jato, também imerso nisso muito tempo, quando o tribunal estava julgando tantas outras coisas. E aí, claro, a pauta criminal, nós vimos ao longo do tempo, também divide a corte. Divide de forma até muito violenta a corte, né? A gente viu bate-boca entre ministros, etc., em torno disso. Então, é impossível a gente desligar os meios de comunicação também da construção dessa imagem. Tivéssemos nós, jornalistas, cobrindo tudo o que o Supremo faz, e é claro que isso é impossível, mas tudo o que o Supremo faz, talvez a gente tivesse uma imagem um pouquinho diferente do tribunal. Os problemas iam continuar lá, mas a gente ia, talvez, direcionar o debate público, a imagem, a percepção pública do Supremo, talvez para um outro caminho. Não necessariamente que fosse melhor, pode até ser pior, mas esse recorte da criminalidade política, eu acho que é fruto também de uma hipertrofia
do legislativo e do executivo no Brasil. Acaba que tudo o que essas pessoas fazem é um pouco voltado para o debate político e não necessariamente para o debate judicial, regulatório, etc. E aí, quando você diz, eu acho que a nossa mídia cobre a política dentro do Supremo e não o Supremo, isso quer dizer que a mídia contribui para a politização dessa corte ou para a construção de uma imagem política dessa corte, que essa corte está ali para fazer política também? Quando nós temos repórteres moldados pela cobertura política, e eu falo por mim, eu comecei a minha carreira antes de cobrir Supremo Tribunal Federal, eu cobria Senado. Então, quando você tem repórteres moldados pela cobertura política, cobrindo o Supremo, é fato que a gente vai ter um olhar mais propenso para olhar dessa maneira. Mas não consigo dizer que a responsabilidade da imprensa é essa, porque a gente vai entrar num debate sobre o que veio antes, o ovo ou a galinha. Se é a politização do Supremo que faz com que a gente dê um foco, ou vice-versa. E a minha percepção de quem cobre o Supremo há algum tempo é, não, o responsável é o Supremo Tribunal Federal, e isso começou a gerar mais embates, e esse assunto passou a ser a coqueluche, passou a ser trending topics dentro das redações. Quando o Supremo dá uma decisão política, isso vira red line. Mas acaba também, por um outro lado, que os colunistas políticos, que não olhavam para o Supremo, passaram a olhar para o tribunal e também apurar temas da política pelo tribunal, o que não era imaginável num passado um pouco mais distante, década de 90, começo dos anos 2000. Esse efeito, sim. Esse efeito aí, sim, a gente pode dizer, existe uma tendência dos jornais também de procurar o Supremo Tribunal Federal para comentar os assuntos da política. Só que aí, se o tribunal aceita participar desse debate, o problema não é da imprensa, o problema é do Supremo. Perfeito. E aí, mais uma vez, ainda tendo em vista esses dados que eu te apresento, né, do que está focada a cobertura de Folha e G1, quando fala de STF, e a partir do que você mesmo traz, você acha que essa cobertura, então, ela gera uma visão parcial ou uma visão enviesada do público leigo em geral a respeito do que é e do que faz essa corte? Eu acredito que essa cobertura que nós fazemos, falo da mídia tradicional, acaba gerando sim a percepção de que o tribunal é 100% política, que o tribunal é 100% voltado para determinados assuntos que interferem na política e que alguns temas e debates técnicos jurídicos passam batido. E que dentro do tribunal é isso, só tem apelo, só tem vazão temas que são da agenda política. E a gente sabe que não é assim. Quando a gente cobre o tribunal com esse outro prisma, né, para um outro público, eu como alguém que trabalha num veículo especializado e que tem que cobrir só outros assuntos, a gente percebe como tem muita coisa e muito debate rico dentro do tribunal, embates também ricos dentro do tribunal, mas a imagem que realmente a imprensa tradicional vai passar é essa daí mesmo. É essa daí mesmo. E acho que, por isso que eu mencionei, a imprensa também tem que fazer um debate sobre qual a imagem está passando. Não que tenha que mudar sua cobertura, porque a gente se baseia em valor notícia, também no interesse da sociedade, no interesse público, etc., mas também para a gente saber como é que a gente está descrevendo esse fenômeno. Eu vou entrar, avançar um pouquinho ainda na responsabilidade, no papel da imprensa em relação ao que se pensa a respeito do STF, trazendo um outro dado que pesquisas em diversas partes do mundo mostram, e inclusive no Brasil, né, no Brasil não é diferente, de que a maior parte das pessoas sabem sobre tribunais como o STF a partir dos meios de comunicação social. Considerando que
Então, os meios de comunicação social são os principais canais pelos quais as pessoas se informam a respeito do STF e de cortes similares ao redor do mundo. Você acredita que seria ou é papel da mídia contribuir com a transparência dessas instituições de justiça? Quer dizer, é papel da mídia dar transparência ao que o STF está fazendo? Quem tem a transparência ao que o STF faz é o próprio STF. Ou também faria parte ou faz parte da atuação dos meios de comunicação ter essa preocupação em colaborar, em dar transparência aos processos e à dinâmica, ao funcionamento e às decisões da corte? Eu acho que a cobertura não pode ficar segmentada ao ponto de a gente acabar jogando sobre o tribunal uma certa névoa, que dá uma ideia de transparência, mas que até pela falta de informação prévia acaba gerando desconhecimento. Às vezes tem alguns ministros, inclusive, que sabem já usar muito bem isso, sabem usar tanto a névoa quanto a falta de transparência, ou essa nuvem, essa cortina que translúcida que cobre o Supremo, e usam isso muito bem. O papel, obviamente, da imprensa é jogar luz sobre isso, fiscalizar o tribunal, ver o que está sendo feito, apurar se tem desvio, não tem desvio de conduta, de processo, de jurisprudência, etc, etc. Mas também acho que tem essa função educacional pedagógica de ensinar que, ou mostrar que certas coisas não são tão novidade assim. A gente passou, eu acho, algum tempo olhando para a Suprema Corte Americana, e alguns jornalistas brasileiros também acho que contribuíam, de certa forma, para isso, achando que era um modelo para o mundo, e que ali política não entrava, interesses econômicos não entravam, etc. E a gente vê hoje uma nova realidade. E olhar o Supremo Tribunal Federal e ver que nosso Supremo Tribunal Federal é fruto de uma evolução, e inclusive, penso eu, de demandas da sociedade, construído, inclusive, eu me lembro disso, quando eu estava no jornal Estado de São Paulo, já há alguns anos, mais de uma década, eu lembro que eu conseguia manchete do jornal, porque eu conseguia o respostas de um ministro do Supremo no dia seguinte a um julgamento, e quando eu conseguia isso, o jornal falou, isso é manchete do jornal. Ou seja, havia um estímulo dos jornais para que os ministros falassem mais. E hoje, qual é a crítica que a gente vê muito? Os ministros falam demais. Então, eu acho que realmente tem uma função dos meios que pode estar faltando, que é dessa pedagogia, que é de ensinar. O tribunal é assim porque sempre foi assim ou nunca foi assim? O que tem de inédito nisso? Qual é o seu funcionamento? E, novamente, isso abre espaço para veículos especializados. E que no Brasil se já tem uma tradição também, né, de cobertura dos tribunais. Mas, como a pesquisa mostra, as pessoas vão, e também até pelo número da audiência, as pessoas vão se formar não pelo veículo especializado. Quem vai para o veículo especializado já é especializado. Então, as pessoas vão formar conhecimento em algum tipo de imagem nos veículos que fazem essa cobertura, mas para atender um público mais geral e que não vai fazer, infelizmente, um pouco dessa tradução do que é o tribunal. E aí, novamente, não é uma culpa, não é uma busca de responsabilidade, é uma realidade. Eu me lembro, só para para não estender demais a resposta, me lembro que quando eu fui cobrir o Supremo pela primeira vez, eu era, ou quando eu virei setorista de Supremo em 2006, eu me lembro que havia poucos repórteres, e nós éramos únicos no jornal, ou seja, o repórter que cobria Supremo Tribunal Federal também tinha que cobrir o STJ, o TSE, o Ministério Público Federal, a PGR, o STM, o TST e por aí vai. Ou seja, era uma cobertura que era relegada a grandes fatos. E isso mudou com o tempo. Isso mudou. Hoje, cada jornal não tem mais um repórter só. Cada jornal, às vezes, tem 2, 3 repórteres. A gente vê na Globo News, ou mesmo no G1, certamente vamos encontrar matérias de pessoas que não são da cobertura do tribunal, mas são colunistas da política. Ou seja, a quantidade de material produzido sobre o Supremo Tribunal Federal também aumentou demais. E o foco parece ser sempre esse.
Então, realmente, a imagem que vai se construir, ainda mais com colunistas da política entrando, é essa daí. Não tem jeito de ser diferente. Um outro aspecto dessa cobertura que a gente identificou na pesquisa, porque além de levantar os números e entender que essas notícias falar sobre o que elas falavam, tratavam, a gente procurou aspectos legitimadores ou deslegitimadores da imagem do STF, críticos ou a favor, digamos assim, para falar, né? E aí o que a gente identificou foi que é uma cobertura predominantemente deslegitimadora da imagem do STF, ou seja, uma cobertura crítica, muito mais crítica, né? Negativa, que reforçam características que não contribuem para a percepção de legitimidade ou de imparcialidade do tribunal, né? Temos um enquadramento, como a gente conversou aqui, que retrata o tribunal e os seus ministros como uma instituição partidária e política. Mesmo quando a gente considera momentos como a Covid-19, a cobertura da atuação do STF nesse período, a cobertura positiva melhora, mas no cômputo geral, ela ainda é mais negativa do que positiva, ainda mesmo durante a pandemia e a atuação que o STF teve. Você consegue levantar fatores para que a gente possa atribuir essa disseminação de uma visão mais negativa do que positiva do STF pelos meios de comunicação? Por que que isso se dá? Por que que você acredita que isso aconteça, né? Que a mídia acabe colaborando pela deslegitimação da corte? Isso me faz lembrar Ah, um momento no Roda Viva, no programa Roda Viva, em que o ministro Barroso foi entrevistado, eu estava na bancada, e aí nós fomos para o intervalo. E no intervalo do programa Roda Viva, a conversa continua, né? E o ministro Barroso olhou para a gente, acho que foi depois do primeiro bloco, entre o primeiro e o segundo bloco, e ele falou: tanta coisa boa que o CNJ está fazendo. Aí começou a enumerar as coisas que o CNJ estava fazendo de positivo, e o Supremo também. E eu disse para ele: ministro, isso está na página do Supremo e do CNJ. Aqui a gente tem que falar de outras coisas. Tem algo que é a função do jornal é, obviamente, expor o que está sendo feito dentro do tribunal, mas a gente tem esse veso de olhar o que está sendo feito de errado e a gente jogar a luz sobre isso. O que está sendo feito de correto, em tese, é mais do que dever deles. E tem isso de a gente olhar para as coisas e falar: peraí, mas isso aqui não é um problema? Ah, os ministros julgaram, todos eles foram para sessões de julgamento e não faltaram nenhum dia. Alguém vai escrever essa matéria? Porque isso é obrigação. Mas quando eles começam a faltar demais, é óbvio que você vai ver uma matéria sobre isso. Quando o ministro decide um processo rapidamente, as pessoas vão falar do processo, mas não vão falar que foi decidido rapidamente. Mas se ele demora demais, é claro que a gente vai fazer a matéria dizendo que o processo está demorando demais. E eu acho que essa é a função, essa é a tradição, e realmente a função do jornal é essa. Agora, não pode ser o negativo pelo negativo ou o negativo com a falta de informação, porque tem certas coisas que a gente vê como negativo, ou sendo descrito de forma negativa, que a gente diz: calma lá, isso é parte do processo. Tem um ponto que eu acho que gera um tipo de desinformação, e que acho que os jornais já incorporaram isso de certa forma, que é quando escrevem matéria, e geralmente dão muito destaque para isso, dizendo algo do gênero: ministro tal dá 5 dias para o presidente da Câmara se manifestar sobre tal assunto. Isso gera um burburinho e parece que é algo assim: olha, estou impondo a você uma obrigação que você não tinha, quando isso é uma previsão legal. Isso gera um tipo de barulho desnecessário e desinformativo. Então, nesse sentido, gerar esse tipo de conteúdo dessa maneira, para mim, é olhar para algo de forma desinformada. Mas, de resto,
eu acho que a responsabilidade não pode recair sobre algo que é padrão do jornalismo do mundo, que é olhar para os problemas, não é olhar para os prêmios e as coisas boas que os tribunais fazem. Isso vai estar na página. Isso é parte da comunicação institucional que o tribunal já faz e faz muito bem, e que, inclusive, gasta muito dinheiro fazendo. Então, existe uma somatória dessas coisas. E a comunicação, eu repito, do Supremo e do CNJ é muito competente. E eles é que devem fazer esse papel de mostrar certas coisas que podem estar fazendo de correto. O jornal também vai fazer, mas quando isso casar com algo que é da agenda pública. No final do último episódio, se eu não me engano, do Parede de Vidro, né, que você fala sobre a história do STF, você disse que o Supremo, nos anos 90, ele estava mais ocupado em julgar violações à Constituição e atuava de uma forma mais contida, mais discreta. E que o Supremo mais recente tomou e está bem tomando um papel muito mais ativo, né? Aí depois com a história da pandemia, enfim, que assumiu um papel regulador, né? Aí de toda a situação pela qual a gente passou. Portanto, me parece que as pessoas têm a visão de uma corte muito mais protagonista, que faz muito mais, que atua muito mais, que é isso, que se mete, entre aspas, muito mais, inclusive nos outros poderes. Você acha que uma corte que se coloca como mais ativa erra mais ou vem a errar mais e, portanto, aí a cobertura cai no que você falou, se erra mais, obviamente, são os erros que serão enfocados. Você acha que esse papel mais ativo, queria que você comentasse um pouco também dessa transformação na postura do próprio STF ao longo do tempo. Se nós tivéssemos só o tribunal julgando em plenário, ou mesmo dando decisões monocráticas, julgamentos de turma, como era no passado, a gente teria uma cobertura como sempre foi, uma cobertura correta, mas a gente tinha lá no jornal 2 matérias no máximo por dia sobre o Supremo, mesmo na internet. Mas hoje a gente tem um tribunal que tem decisões monocráticas à torta e à direita, julgamentos no plenário virtual, julgamentos no plenário físico, julgamentos na turma, tem declarações de ministros, tem andamento processual. Isso a gente nunca cobriu. Isso a gente nunca cobriu. O tribunal nunca foi tão coberto na história como agora. Tem uma grande fonte de informações sobre o tribunal. E vai gerar isso mesmo. O tribunal vai errar mais, o tribunal vai ficar mais exposto, o tribunal vai gerar mais notícia. E quem gera muita notícia está em censo a ser muito criticado. Qual é a solução para isso? Não gerar notícia? Não, não pode. O tribunal não pode fazer isso, vai ter que continuar julgando, ter que continuar decidindo. Talvez tenha que decidir isso de forma mais estratégica, sim, mas num tribunal de 11 ministros com uma super agenda intelectual, não existe uma comunicação institucional, às vezes, possível. Mas é isso, é um tribunal que decide muito, são ministros que participam do debate público, provocados também pela imprensa. Provocados também pela imprensa, é claro, eles aceitam, mas provocados pela imprensa, e num nível de informação que a gente nunca teve. Então, vai gerar, sem dúvida, mais notícias, mais crítica, mais luz, e aí o tribunal deveria pensar como reagir a isso. Eu sou de um tempo na cobertura em que a gente não cobria o andamento processual. A gente acompanhava quando tinha decisão ou quando tinha o julgamento no plenário ou na turma, porque o processo eletrônico não estava instalado ainda. A gente não tinha acesso a um sistema em que a gente via as peças. Para você ver as peças processuais, você tinha que ir no protocolo, pedir acesso ao processo. Se o processo estivesse lá e você conseguia, às vezes, pegar para ler. Imagine, hoje, sentado no computador, você acessa a quase todos os processos do Supremo e tudo que está acontecendo. É fatal que vai ter mais notícia. Só que o tribunal tem que pensar, será que ele está adaptado a essa batalha de comunicação? Eu penso que não. Ainda falando da postura do STF enfim, no nosso passado político recente, no livro Tribunal, Felipe, você coloca
que o STF foi a instituição republicana mais atacada pelo bolsonarismo ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria fazer uma reflexão a esse respeito. Você considera o governo Bolsonaro como um ponto fora da curva na relação e na disputa de poder com o STF? Essa tensão ela vai crescendo com o tempo? Você acha que é possível a gente dizer isso? E, por outro lado, e as reações do STF aos ataques sofridos? Elas eram legítimas ou, na sua visão, extrapolaram os limites da atuação da corte? Para chegar a uma resposta a esse conflito, e que estava na minha cabeça e na cabeça do Weber, que escreveu o livro comigo, a gente se bateu durante meses. E teve um amigo, advogado, que acompanha o Supremo há muito tempo, que desfez esse nó na nossa cabeça. Porque uma coisa é o ataque que quer fechar o tribunal, quer desinstitucionalizar o tribunal, e que aponta os erros do tribunal como elementos para isso. A outra coisa são as disfunções do tribunal, que a gente já critica há tanto tempo, há tantas décadas. Então, são planos diferentes. O que o presidente Bolsonaro queria não era corrigir os desvios institucionais, os problemas institucionais do Supremo. O que ele queria é não ter um anteparo aos seus planos políticos, que nem vou entrar em discussão sobre quais são os méritos ou não desse plano político dele, qual era a intenção dele. Mas ele não queria esse anteparo. Então, quando ele ataca o tribunal, ele obviamente encontrou um tribunal que estava equipado, nos últimos anos, dando decisões cada vez mais dentro da política, inclusive, mais ativistas, com ministros atuando mais na política também, mais abertamente na imprensa, encontrou esse anteparo, encontrou esse inimigo. E foi o presidente que alçou o Supremo à condição de inimigo. E o tribunal, em determinado momento, esteve ou sozinho ou, de certa maneira, desamparado nessa batalha. Então, o tribunal agiu como que poderia agir, da forma como poderia agir. É claro que, com o tempo, a gente vai poder descrever melhor se e em que momentos o tribunal exagerou ou não. Acho que o momento ainda não nos permite fazer isso, mas diante daquela ameaça, não fosse este tribunal fazer o que fez, talvez não estivesse intacto, talvez nós estivéssemos uma outra condição hoje. Então, diante do resultado que nós tivemos, que foi uma transição democrática com o Supremo aí continuando sendo criticado do mesmo jeito, eu posso dizer que o Supremo agiu dentro do que ele poderia e talvez devesse fazer. Perfeito. Ainda falando sobre o que vocês trazem no livro, tem um destaque dizendo que os ministros da corte eles batalhavam em duas frentes intimamente relacionadas, digamos assim: defender o tribunal e combater o autoritarismo do executivo. E aí você me diz que foi o próprio Bolsonaro que alça o STF à condição de seu inimigo, inimigo do seu governo, de seus seguidores. E aí esse papel dos ministros de defender a própria corte, de combater o autoritarismo do executivo, como é que você acha que isso se refletiu na cobertura da mídia que a gente teve recentemente? Ou Acho durante... que o que aconteceu com a mídia também foi, em parte, uma tomada de lado, né? Nós tivemos a mídia tradicional olhando para o governo Bolsonaro e vendo como uma ameaça democrática, uma ameaça à democracia, melhor dizendo, uma ameaça às instituições, e uma outra parte de veículos de comunicação fazendo uma defesa do governo, fazendo uma defesa do governo. Nada de muito novo também, nós vimos em governos passados alguns sites e tal fazendo também defesa do governo, qualquer coisa que o governo fizesse, outros governos. Então, nada de muito novo, não. Mas eu acho que a imprensa tradicional olhou para isso, olhou para esse fenômeno e falou: olha, alguém aqui tem que segurar as ameaças que vêm do governo Bolsonaro. O Congresso não fazia isso, ou se fazia
fazia isso de uma forma muito discreta, a PGR não fazia, e coube ao Supremo esse papel, que é muito novo para o Supremo. Nunca o Supremo fez isso, nunca o Supremo teve força para isso. Ao longo da história, o Supremo foi quebrado por governos populistas ou ditatoriais, né, com veso ditatorial. Foi a primeira vez que o Supremo permaneceu de pé. Eu acho que a imprensa passou a descrever o Supremo dessa forma, e tanto que eu mesmo conheço tantos críticos do tribunal, e talvez alguns vocês tenham ouvido, inclusive, dizendo: olha, naquele momento a gente tinha que fazer a crítica, mas dourar a pílula, porque o que estava em jogo era algo muito mais sério. E acho que todo mundo entrou nesse ambiente. Mas chega um momento, é claro, né, quando essas ameaças cessam, que todo mundo olha para o tribunal de novo e fala: opa, peraí, acho que nós estamos de novo passando um pouco dos limites. O tribunal vai ser sempre escrutinado, vai ser sempre criticado, não tem jeito. Mas eu acho que aquele momento, como você bem disse, era um ponto fora da curva. Eu nunca tinha vivido aquela realidade, viveu, conseguiu superá-la, mas nós já voltamos a um tempo de normalidade. E eu acho que o tribunal ainda está fazendo uma aposta equivocada de que está no período anterior. Temos ainda ameaças, temos direita, fake news, etc., mas o tempo mudou. E aí eu queria chegar num ponto, e você, além de jornalista e com ampla experiência em cobertura de STF, é um estudioso, um pesquisador da história da corte, enfim. E eu queria te trazer um dado, enfim, você já deve ter tomado, também se deparado com ele, que de 88 até hoje, nós tivemos 131 PECs de reforma, falando de reforma do STF. E a maioria delas, 70% dessas 131 PECs, vai falar sobre quem tem poder de indicar ministro e quem pode ser ministro ou não. Né? Então, a imensa maioria está preocupado com a indicação e com o perfil, quem pode ser ministro. Na sua visão, a partir de toda a sua experiência, você acha que esses são realmente os principais focos de uma possível mudança nessa corte? Ou que mudança que deveria ser pensada, Felipe? Mudanças mais relacionadas ao desenho institucional, ao perfil dos ministros ou às dinâmicas decisórias estabelecidas pela corte, se a gente for pensar em necessidade de reforma, como se diz tanto pela própria mídia? Eu acho que quando a gente fala muito de critério de nomeação, característica da nomeação, etc., o que está em jogo é a oposição não gosta daqueles candidatos que o governo coloca. E a gente entrou, eu acho, num caminho que parece sem volta, de governos procurarem candidatos que vão ser próximos a ele, governo. Não é novo isso, né? A ditadura indicou pessoas conservadoras que eram próximas ao governo. Tudo bem que com certa independência também atuaram, mas enfim, não é tão novo isso. Então, quando as pessoas, os parlamentares criticam certas nomeações, me parece que é assim: não gosto desse porque esse vai defender o governo em tal, o que não é necessariamente também preciso. Mas a nomeação passa por eles. Eles têm sim instrumentos para, de alguma forma, vetar alguns candidatos. Eles já fizeram isso no passado, inclusive. Não na rejeição, como se diz, né? O último rejeitado foi no governo Floriano Peixoto. Não. Houve nomes que foram enviados como um balão de ensaio para o Congresso Nacional, o Congresso falou: esse aqui não. E o governo nunca indicou. Portanto, existe esse diálogo. E parece que a reforma que deve ser feita não é por aí, porque esse sistema de indicação ele está aí desde 1891, com ministros indicados no passado que também tinham problemas, que também talvez não tivessem mesmo conhecimento técnico, mesmo nível para estar no Supremo Tribunal Federal. Portanto, nada de muito novo. Agora, o processo decisório do Supremo, a falta de transparência nas audiências, nos argumentos, eu acho que é por aí que nós deveríamos olhar para o tribunal e falar: o que nós podemos reformar aqui? E às vezes a reforma é por dentro, a reforma pode ser regimental, a reforma pode ser procedimental, a reforma pode ser institucional.
e que não necessariamente deva vir de fora. O Supremo bate muito no bumbo, né, dizendo que fez a reforma, de diminuir com as monocráticas, etc., mas elas ainda estão lá, ainda tem muita coisa a ser reformada. Louvável a mudança que foi feita, mas tem muita coisa. Acho que arrumar a casa por dentro já era bastante coisa. Não precisa necessariamente que venha o Congresso Nacional de fora querer dizer o que o tribunal precisa consertar. Agora, o tribunal precisa demonstrar também que quer se consertar. E isso, às vezes, não parece estar presente. Apesar de nós ouvirmos, né? Eu ouço muito ministro dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser assim, assado, mas o tribunal demora muito a se corrigir. E acho que nesse caso, nem foi a sua pergunta, mas acho que nesse caso a imprensa cobra pouco do Supremo, pressiona pouco o Supremo para que se conserte. Pouco, muito pouco. Joga luz sobre alguns problemas, mas depois não fica martelando na cabeça do Supremo a demanda pela correção. Fosse no Congresso Nacional, que eu também já cobri, determinados problemas iam gerar na imprensa uma agenda permanente de cobrança. No Supremo Tribunal Federal, essa agenda permanente de cobrança, ela às vezes é muito esvaziada, às vezes não aparece. Engraçado que você fala de uma reforma por dentro, ou de um, né, de um realinho dentro da própria casa, né, cuidar da própria casa, e que isso não gera agenda na imprensa, mas engraçado que as propostas que vêm de fora aí geram muita agenda na imprensa, né, Felipe? Já. Destaque quando há essa investida dos outros poderes em reformar o STF, porque elas parecem que soam como uma retaliação. Você acha que tem a ver isso? É por aí, é por aí. O que não se discute nem necessariamente o mérito da proposta. E aí, vamos dar o crédito, no G1, por exemplo, o assunto, o podcast da Globo News, fez discussões sucessivas sobre o mérito das propostas que foram apresentadas. E aí sim, a gente pôde ver a discussão sobre, bom, faz sentido essa mudança, não faz sentido essa mudança. Mas o que chama a atenção mesmo é o conflito político. Aí, novamente, é a inserção do tribunal no meio político. E aí é que gera o valor notícia para esses meios. Olha o Supremo dentro da política. E aí a gente olha o tribunal e fala, nunca vimos um Supremo tão político na história. Nós tivemos alguns, eu me recordo de uma sessão há muito tempo, lá para os anos 2003, 2004, coisa do gênero, em que o ministro Pertence olhou para o ministro Jobim e disse, obstrução é uma estratégia da oposição no parlamento, não no Supremo Tribunal Federal, acusando o colega de fazer obstrução política dentro do tribunal. E depois disse que o Jobim era o líder do governo no Supremo. Assim, já temos isso, já temos. Então, mas de fato, o que gera mais barulho realmente é o fato de a proposta vir lá do Congresso Nacional. Às vezes a proposta é horrível, às vezes a proposta é muito ruim, mas mesmo assim ela ganha destaque. Para a gente finalizar, eu te falei que a gente, nesse nosso podcast, tem parte de um momento em que o STF é aclamado por essa parcela da Uhum. população que a gente chama de direita, ali os heróis da Lava Jato, o impedimento da posse do Lula como ministro da Dilma, e chega a um ponto em que ele vai ser literalmente destruído por essa mesma parcela da população, por representantes dessa parcela da população, por pessoas que têm mais ou menos os mesmos ideais. Como é que você avalia a transição de um momento a outro? O que é que acontece no STF em relação aos outros poderes? Que casos que passam pelo STF nesse período e que geram essa mudança de percepção? Você acha que tem a ver com decisões relacionadas a valores e que dividem tanto a chamada direita e esquerda? Enfim, é muita coisa, mas eu queria o seu olhar sobre o que acontece de um ponto a outro, de heróis da Lava Jato a inimigos número 1 do governo e, portanto, destruídos. O que me parece
quando o tribunal se deixa envolver nos conflitos políticos, decide na esteira de certos conflitos políticos, toma parte em certas causas ou processos que dividem a sociedade e ele mesmo reverbera um lado, não o lado necessariamente da Constituição, mas ele passa a ir na mesma onda política, o Supremo corre o risco de, na hora que essa onda se reverte, ele ter um custo a pagar. E me parece que em alguns desses casos isso pode ter acontecido. De o tribunal dar o apoio que deu à Lava Jato, em votos de todos os ministros, inclusive daqueles que depois viraram críticos. Viraram críticos, inclusive, quando também momentos mudaram, etc. E aí depois ser acusado de desfazer a Lava Jato. Tivesse buscado um caminho, e eu estou falando aqui como engenheiro de obra pronta, né? Que é ridículo, mas é o nosso papel, né? Olhar para o que aconteceu no passado e ver o que pode ter dado de errado. Mas se tivesse o tribunal buscado um caminho pela discrição, pela técnica, pela resposta técnica ou jurídica objetiva em cima dos casos, independentemente de quem atingisse, etc., eu tenho dúvida se nós teríamos tido essa mesma coisa, esse mesmo fenômeno. E acho que as pessoas passaram a olhar o tribunal como um ator político e é muito difícil que a gente tire da cabeça das pessoas isso. E a própria cobertura, a pesquisa de vocês está mostrando. Também não vai ser por aí que isso vai sair da cabeça das pessoas. E se elas olham o tribunal como um ator político, e o tribunal aceita descer para a arena da política, ele vai ser cobrado, criticado e atacado como um ator político. Não tem jeito. Aí acontece o que infelizmente aconteceu. Mas aí você fala de agir com a técnica, com a descrição, com, enfim. Mas você não acha. Mas a gente já falava anteriormente do papel do próprio Jair Bolsonaro ao alçar o Supremo a seu inimigo. Quer dizer, em alguma medida, ele foi a corte foi tão provocada também. Você não acha que a conjuntura toda, o desenho, a dinâmica entre os poderes também foi algo que acho que a gente nunca tinha visto, ou não nessa proporção na nossa história política recente, que também obrigou ou levou o Supremo a uma exposição, uma atuação menos discreta e menos técnica. Mas eu tenho um receio de o período Bolsonaro legitimar alguns erros que já vinham acontecendo. Se a gente pudesse, e a gente não pode, recortar esse período, retirá-lo e analisar o caminho do tribunal, a gente vai ver que esses erros já havia. Eles já estavam lá. A Lava Jato não tem a ver com Bolsonaro, o Mensalão não tem a ver com Lava Jato, o Mensalão não tem a ver com Bolsonaro. A posse do presidente Lula como ministro da Dilma não tem a ver com Bolsonaro. E a gente precisa lembrar, né? O ministro Gilmar Mendes deu aquela decisão impedindo a posse de Lula como ministro, mas o ministro Celso de Mello não impediu a posse de Moreira Franco para ser ministro de Temer. Então, como é que você explica essas coisas? Você só explica essas coisas se você perceber que o tribunal passou a ser um ator político em determinadas ocasiões. E aí, eu realmente fico com receio de a gente pegar esses 4 anos do período Bolsonaro e falar, não, é porque isso aconteceu. E não foi, não foi. Existia uma razão que levou o tribunal a ser o que virou. E o governo Bolsonaro potencializou e, às vezes, o inimigo legitima a ação do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo essas coisas que nós já falamos aqui, né, foram justificadas diante da ameaça que estava sendo feita. Mas tiremos o momento Bolsonaro. Esse problema deixa de existir? Não deixa de existir, ele já estava lá. Perfeito.